Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Meu nome é Luciano Bravo e este vídeo tem um marco muito importante em nosso trabalho. É o primeiro vídeo gravado em um estúdio profissional com o apoio maravilhoso da equipe da Yuka, que estão por trás das nossas câmeras, fazendo essa filmagem maravilhosa e que tem trabalhado conosco em toda a produção desse material que visa informar e ensinar o empresário brasileiro novos métodos de aportar capital. Essa entrevista que fala sobre o mercado de crédito brasileiro tem como amigo e entrevistado o parceiro Cláudio Gadioli. Bem-vindo, Cláudio, tudo bem? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo até aqui e por dispor o seu tempo aqui nessa entrevista maravilhosa que iremos conduzir com você. Eu que agradeço, Luciano, estar aqui presente e a gente poder trocar algumas ideias aí a respeito do mercado de crédito brasileiro e internacional. Sim, sim. E para começar, meu amigo, você que tem uma boa experiência, né, nesse mercado, gostaríamos de entender um pouco assim da tua experiência, um pouco da tua vida na parte dos bancos, que é o assunto do nossa entrevista de hoje. Então, Luciano, eu comecei na minha vida profissional em 1982, trabalhei em alguns players de mercado. Sim. E foi uma trajetória bastante interessante, na qual a gente fez bons relacionamentos. E em 2015 nós abandonamos o mercado de uma forma institucional, né? Ou seja, em bancos, e passamos a trabalhar de uma forma solo, né? Sim, e até hoje estamos trabalhando dessa forma. Portanto, é uma desenvoltura que a gente considera satisfatória e pretendemos continuar trabalhando em sinergia com você, obviamente. Sim, sim. E é importante porque você, Cláudio, você traz ao nosso trabalho, ao trabalho que é desenvolvido, uma experiência grande em bancos de grande porte, né? Você passou por bancos de grande porte, viveu todas as experiências, né? Desde baixo até o nível de diretoria, né? Que você trabalhou. E é importante porque essa entrevista ela tem como base falar um pouco, né, desse dia a dia dos bancos em relação aos clientes que o procuram através de a procura de crédito, né? E a primeira pergunta que temos, meu amigo, é por que os bancos brasileiros geram um espectro negativo no quesito crédito desfavorável ao empresário brasileiro? Qual a tua visão e qual a tua abordagem sobre esse tema? Bom, eu entendo que o consumidor, ou até mesmo o empresário brasileiro, em detrimento dessa pergunta que você está me fazendo, às vezes ele é mal interpretado por algumas instituições, alguns bancos e alguns gestores até, que não conduzem o cliente de uma forma adequada, ou seja, cria algumas implicações e que isso deixa o empresário um pouco constrangido e um pouco limitado ao crédito, né? E o que acontece? Hoje, se uma instituição de crédito hoje considera que o empresário não tem capacidade de crédito, eles costumam não informar o cliente, ou seja, isso fica no anonimato e o cliente fica assim meio que sem rumo, meio que sem uma posição definitiva. E isso cria, obviamente, algum constrangimento. Então eu acredito que seja mais por esse lado. Você acredita que é por uma falta, talvez, de uma análise mais aprofundada do business do cliente, correto? Sim. Porque aí gerando esse espectro, muitas vezes, assim, dando como negativo, né? A concessão do crédito. Você, hoje, se você tem se o empresário hoje teve um insucesso no passado, os bancos já criam um empecilho, entendeu? Mesmo que o passado seja longínquo. Mesmo que o passado seja longínquo, né? Outra coisa, se o faturamento dele é um faturamento que... Houve uma oscilação, Houve uma oscilação, já existe algum espectro negativo, o consumidor, às vezes ele tem um histórico do Serasa antigo também, SPC, esses... Ou seja, eles usam mais
como você aqui na pergunta está colocando, mais o espectro negativo do que o positivo. Do que o positivo. O ramo de atividade... Ou seja, eles buscam maus procedentes de 5, 6 anos atrás. Exatamente, o ramo de atividade, ou se ele casou com uma pessoa também que teve algum insucesso no passado empresarial, ou a família, quer dizer, eles fazem assim uma junção meio que sem tornar o valor presente, sem dar valor ao presente, do presente momento que o empresário vive, né? Porque eu acho que todo mundo passa bons e maus momentos. Sim, tá certo? Ainda mais nós brasileiros. Ainda mais nós brasileiros, um país emergente como é o Brasil. Eu acho que isso seria um espectro negativo que os bancos causam ao empresário, né? E às vezes não dão um feedback adequado. Sim. A falta de feedback, inclusive, dentro dessa pergunta, né? Ela por si só, ela já gera um espectro negativo. Sem você saber ao certo por que você foi negativado, né, Cláudio? Você pensa um monte de coisa. Você pode pensar desde a sua esposa, que você casou, como você informou, um novo sócio, ou até mesmo um novo empreendimento que você vai entrar, que aquilo ali não é bem aceito pelo banco. Isso, em vias de regra, causa um constrangimento inadequado, né? Digamos assim. Entendi. Nessa linha ainda de entender um pouco o dia a dia do cliente, quando chega ali no balcão, você pode nos explicar por que são altos, né? Por que existem altos índices de inadimplência, tanto pessoa física quanto jurídica nos bancos brasileiros, e qual o percentual dessa inadimplência é recuperada atualmente, Cláudio? Então, eu entendo, Luciano, que a inadimplência, o que causou a inadimplência, tanto na pessoa física como na jurídica, que nós, como inteligência comercial, trabalhamos tanto física como jurídica. Então, eu acho que o que causou, obviamente, isso em todo mundo, foi a questão pandêmica, né? Foi a questão da pandemia. Isso teve uma repercussão extremamente negativa para fins de liquidez. Né? E outros fatores também implicam nessas questões, porque você sabe que hoje, e sempre isso há um histórico, pelo menos desde quando eu me conheço por estar no mercado financeiro, eu vejo que alguns bancos, alguns gestores, quando o cliente está digamos assim, numa situação desconfortável, eles não têm assim, uma atitude coerente de ir ao cliente, de entender o cliente, alongar prazos, tá certo? Entender o que está acontecendo na íntegra, né? E isso dificulta e faz com que o cliente se torne inadimplente também. Um prazo muito curto, inadimplente. Também. Pelo que você explica, esse alto índice ele se deu grande parte, né, por causa da pandemia, né, que agravou a situação que já era grave, e que também, além desse problema, houve uma falta de conexão ali entre a entidade, o banco, né, e o seu cliente, para que ele possa perceber uma forma de ajudá-lo. E eu entendo também que o perfil do banqueiro brasileiro, ele não tem um papel de bancar, né, o empresário. Ele costuma mais sangrar o empresário, né, com vendas casadas. Você vê que você vai num banco hoje, se você não comprar um produto de uma operação de crédito, o gerente já fica um pouco contrariado, porque ele tem metas para cumprir. Então existe aí um mix digamos assim, de falta de profissionalismo, e isso emperra e acaba degenerando o cliente, tornando ele, tanto na pessoa física como na jurídica, às vezes mais na jurídica, porque o empresário ele precisa ter alguns bancos que o atendam dentro da necessidade dele, né? Então eu entendo dessa forma. E hoje, pelo que você vê, esse percentual que é recuperado na inadimplência é baixo, alto, é aceitável? Como você vê esse percentual? No Brasil, para você ter uma ideia, eu estive fazendo uma pesquisa, a cada 100 dólares, apenas 14,60% é recuperado. O Brasil é na América Latina que tem o menor índice. Acredite você, o Chile chega a praticamente 45% de recuperação. Os Estados Unidos, 82%. Então, para você ver que a mentalidade aqui um pouco do banqueiro não está muito voltada à atividade que é exatamente bancar o empresário, fazer um papel mais coadjuvante
perante o empresário brasileiro. Sim, é engraçado que esse índice é extremamente baixo, né? Ele na verdade, ele até é meio parecido, né, Cláudio, com o índice de empresas que saem da RJ. Sim. Porque hoje, de cada 100 empresas que entram na RJ, só 9 ou 10 saem. Então é em torno de 9 a 10%, quer dizer, é um índice baixo. Baixo. E também agora você falando que esse é 14%, que dá 14 dólares, 14, então seria entre 14% e 15%. Isso. Você vê que o foco não está muito na manutenção, e sim na execução. Na execução. Entendo. E te digo mais, Luciano, a questão da eficiência dos direitos legais no Brasil também, que no que tange a insegurança jurídica e todos os aspectos legais, o Brasil também é o último, né? Haja vista que hoje, para você ter uma ideia, a Colômbia na América Latina é a campeã numa escala de 0 a 12, ela é 12. Os Estados Unidos é 11, tem 11 pontos na escala de 0 a 10. Isso na eficiência dos direitos legais, que é a questão que incide decisões judiciais, insegurança jurídica, o contencioso que envolve os bancos. Quer dizer, toda essa questão, o Brasil também é o lanterna. É uma pena, né? Até porque fala-se muito, né, em direito do consumidor, mas invariavelmente quando você vai para banco, o direito do consumidor ele fica muito difícil, né? Muito difícil. Sabemos disso, sabemos quantos clientes aí têm implicações perigosas de perda de ativos e tudo, e paralisação de operações por problemas com bancos, né? Eu acho que se o banqueiro brasileiro entendesse e fidelizasse o cliente de uma forma mais harmônica, ou seja, fosse um pouco mais parceiro do empresário, eu acho que provavelmente muitas insolvências seriam evitadas. Eu acredito nisso. Cláudio, continuando aqui a nossa entrevista, eu gostaria muito de fazer uma pergunta muito importante aí sobre essa parte do crédito ao empresário brasileiro. Por que os bancos invariavelmente reduzem a exposição de crédito com os seus clientes e quais são as implicações quando isso ocorre, Cláudio? Veja bem, a redução ela pode acontecer sim. Os bancos eles têm um controle, né? É um behavior, é um comportamental que eles têm, um termômetro, né? Que isso eles conseguem acompanhar a evolução ou a involução do cliente no aspecto negativação, no aspecto endividamento, no aspecto de restrições outras, até mesmo dos sócios de uma determinada empresa. Então, o que acontece? Problemas de apontamento, né, em cartório e tudo mais. Então, os bancos, por exemplo, se você tem uma linha de um determinado valor, os bancos reduzem essa linha. E quando reduzem essa linha, obviamente vai implicar no fluxo de caixa da empresa. Se ele está acostumado a tomar aquela linha e não tem mais aquele valor, obviamente que isso vai impactar no fluxo de caixa da empresa, né? E quando isso ocorre, obviamente, cria-se uma tensão, né? Uma tensão para que a linha, em função da linha ter sido reduzida. E eles geralmente fazem isso, assim, pelo pouco que se observa, Cláudio, essa redução ela é feita quando se tem o primeiro problema. Então, eles não, assim, o que dá assim... Eles mitigam o risco na verdade. Mitigam, mas assim, pelo que se observa, você tem numa linha do tempo, você tem um cliente ali andando bem, aí de repente ele tem um problema ali, né? Perda de um contrato, um boleto atrasado, você nota que dali a queda é muito abrupta. E outra, às vezes o banco faz uma redução dessa forma, de forma abrupta, e sem avisar o cliente. Sim. Entendeu? O cliente vai saber isso depois de alguns dias, né? Então, por exemplo, se o cliente tem problema de CND, ele não vai renovar uma linha, o gerente ele vai ter dificuldade para ir num comitê de crédito e defender o cliente em função desses apontamentos cadastrais que o cliente
eventualmente possa estar. Quer dizer, isso vai criar uma situação, mas é que parece, celeuma, né? É que parece, Cláudio, que a redução ela é mais rápida do que o crescimento, sim, né? Sim. Quando você cresce o faturamento, a gente acompanha aí empresas que dobram o faturamento, ou aumentam 50%, você não vê o crédito dela crescer na mesma coisa. Agora, quando ela tem um problema pequeno, aí você vê, por exemplo, ela tem um crédito de 25 milhões, cai automaticamente para 5. Exatamente. Ou para até menos. Não há contrapartida. Exatamente. Quer dizer... É como o dólar no Brasil. Quando aumenta, aumenta automaticamente. Quando ele baixa, não abaixa. Como quem diz, né? É só para mim, né? Tá certo. Não, é engraçado, eu sempre acompanho o movimento do câmbio e falo assim, agora o dólar está baixíssimo, né? O real se valorizou bastante. Muito. Até assustadoramente, sim, fala a verdade. Eu tenho acompanhado. E ainda mais no ano de eleição. Então isso é bom para quem, né? Para você ter uma ideia, o real hoje é uma das moedas mais fortes do mundo hoje. Então. Mas tudo isso é bem estranho porque a queda, ela tá meio... a queda do dólar no Brasil, ou seja, essa valorização do real, ela está meio acentuada demais para mim. Mas só para fazer uma comparação sobre o crédito que você falou, quando o dólar ele sobe automaticamente tudo. Agora ele está a 5 e pouco, a gente não vê as coisas descerem. Mas acontece o seguinte, Luciano, a política econômica do governo ela está dando certo. Ele está mexendo nas questões, ele está colocando o dedo na ferida, porque o Banco Central hoje tem uma autonomia, coisa que não tinha no passado, tá? E o Paulo Guedes ele coloca o dedo na ferida e as coisas estão andando, a carruagem está andando no rumo certo. Então, por isso que está acontecendo isso. Que Deus te ouça, que o dólar fique aí na casa dos seus 5 e um pouquinho mais abaixo. A previsão do relatório Foco já apontava isso, e então estamos no caminho certo, Sim. né? Uma pergunta bem pertinente, eu acredito que deve ser a pergunta de todo mundo que está nos assistindo agora, é o que os bancos analisam para liberar o empréstimo, Cláudio? Bom, assim, basicamente, Luciano, os bancos analisam assim, o cliente, a capacidade de pagamento, né, a capacidade de liquidar operações, a questão da idoneidade é muito importante. Os bancos analisam a questão estrutural da empresa, né? Todos os fatos contábeis da empresa, faturamento, se está condizente com o ramo de atividade, se existe gaps de faturamento, sazonalidades. Isso o banco coloca a lupa, vamos dizer assim, né? Então, os bancos geralmente eles têm esse cuidado, né, de analisar praticamente um portfólio de uma forma macro o crédito, né? Eles analisam de uma forma muito, muito criteriosa, né? E se o cliente... Então, por isso que às vezes, logicamente, o banco, o gerente, o gestor, ele vai até a empresa do cliente para poder olhar com os próprios olhos. Aliás, isso é regra, condição sine qua non para que o cliente tenha a obtenção do crédito. Porque se o gerente não vai à empresa, ele não consegue fazer um follow-up adequado, né? E isso até para que ele faça uma defesa de crédito nos comitês onde eles são exigidos para isso. Ou seja, se o cliente tem algum fato ali que não esteja consoante à atividade da empresa, algum fato relevante no balanço da empresa, tudo isso é questionável, né? Porque qual é a simbologia e qual é o objetivo do diretor de crédito? É colocar empecilhos para que o banco libere aquele crédito, né? E não o contrário, né? Geralmente os diretores de crédito dificilmente vão visitar uma empresa. Eles que são a mola propulsora ali, né? Eles são o promotor, né? Eles são os promotores ali do crédito. Então, e o gerente é o advogado. E o gerente é o advogado. Então ali você fica numa saia justa. Quer dizer, geralmente eu já participei de muitos comitês de crédito onde o diretor de crédito colocava pelo em ovo, entendeu? Então é assim, é uma situação que você fica extremamente relegado, né? A autonomia da diretoria de crédito, porque ela é soberana dentro do banco. Sim. Ela é soberana. Sim. Existe uma soberania na área de crédito. Isso é em ata constitucional do banco. Entendi. Né? Nessa mesma linha que você está falando, você citou aqui pelo menos uns 10 itens diferentes aos quais os bancos analisam. Mas dentre esses, quais são os fatores relevantes que influenciam a definição do crédito, Cláudio? Desses todos aí que você citou, fale assim uns 3 ou 4 Luciano, relevantes. Eu entendo que o histórico do Bacen, o rating,
o histórico de pontualidade, as negativações, os dados cadastrais, se a empresa tem parentes ligados, se não tem, se houve insucesso empresarial no passado. Quando se trata... O sucesso empresarial, o sucesso ou não sucesso, ele é um fator preponderante. Por exemplo, se esse empresário já veio de uma empresa que faliu ou que quebrou. Eu vou te falar assim de uma maneira bem cirúrgica. Isso cria um cisco. Asterisco. Um cisco, um asterisco. Um asterisco, né? Exato. Cria uma sujeirinha ali que isso os caras já vão ficar com um pé atrás. Então, ou seja, não ter um problema de falência, concordata ou quebrar no negócio no Brasil e partir para um novo negócio é um problema grave, né, pelo visto. Exatamente. Por isso que você vê muita empresa, Cláudio, em nome de irmão, de mulher, entendeu? Muita gente bota o nome bota a empresa no nome dos outros por causa desse quesito. O quesito, isso deve ser bem grave mesmo, porque eu já vi muita empresa em nome de terceiro, né? Isso é comum. E outra coisa, e tem atividades empresariais na quais os bancos são relizentes em ofertar crédito. Por exemplo, empresa de tabaco, tá certo? Frigorífico, postos de combustíveis. Eu percebo que existem alguns setores que são mais... Empresas ligadas a confecções, às vezes com trabalho escravo, entendeu? Então, assim... setores que podem apresentar algum risco de imagem. Empresas madeireiras que hoje... Eu, por exemplo, uma ocasião, eu fui defender o crédito de uma empresa madeireira que ela faz... inclusive, ela importa para a Europa pisos laminados. Ela tinha que ter o selo verde. Então, ela teve que se adequar a uma certificação. Sim, para eu poder gerar uma linha de crédito para ela. Vai que a madeira dela vem de origem sustentável. Exatamente, não sustentável, entendeu? Não, vem de origem sustentável. Não, se a empresa não vem, se a madeira não vem de uma origem não sustentável, ela vai ter problemas. Sim. Por isso que ela tem que ter uma qualificação do selo verde. É uma ISO, né, que eles praticam. Né? Então, assim, os bancos eles passam a ter toda essa questão que envolve crédito num processo muito rígido de checagem. Por exemplo, o cliente vai descontar uma duplicata ou várias duplicatas. Isso aí passa por um processo extremamente de pente fino de checagem. Ou seja, as garantias reais, por exemplo. Bancos não aceitam, por exemplo, se você tem uma fazenda, o banco vai aceita o teu ativo? Ele não aceita o teu ativo. Ativo rural, se tiver um ativo urbano, dependendo da localização, ele também não vai aceitar, entendeu? Então, dependendo se é um terreno, se é uma área... Não vai aceitar. Tem que estar edificado, inclusive. Sim. Né? Tem que estar edificado. Então, os bancos eles criam muito óbice nessa relação de crédito, entendeu? Na verdade é o seguinte, eles impõem, no frigir dos ovos, eles põem a regra que eles querem. Entendi. E, Cláudio, dentro dessa atmosfera bancária, o que são os 5C de crédito no contexto dos bancos brasileiros? Bom, os 5C são exatamente aquela capacidade de a empresa obter um crédito pleiteado. Por exemplo, ela pleiteia um X valor de crédito. Ela tem que ter, logicamente, a capacidade estrutural para aquilo. Um colateral, que é uma garantia, né? O caráter, a idoneidade, aquele fato que nós falamos agora há pouco, não ter tido insucesso no passado, uma série de outros fatores. Né? As condições de repagamento da operação e a estrutura de capital. A estrutura de capital está adequada à atividade. Então, os 5 Cs são isso aí que você falou? São exatamente isso. Entendeu? Então, isso é uma máxima de dois administradores, que é o Weston e o Brigham. São administradores britânicos, né, que formularam, escreveram um livro a esse respeito, dos 5 Cs. Eu acabei lendo esses escritores, né, e acabei me lembrando dessa máxima, né, do crédito, que são os 5 Cs, que provocam, na área de crédito, são a válvula de escape para poder deferir crédito, entendeu? Entendi. Para estar bem alinhado a essa conjuntura dos 5 Cs. Ou seja, se você está alinhado à conjuntura dos 5 Cs, a tua chance de crédito é altíssima. Sim. Entendi. Sim. E os bancos olham isso aqui no Brasil? Muito. Com lupa, inclusive. Com lupa. Eu gosto dessa palavra com lupa, porque você viu, o cara está vendo bem de perto. Né?
Bom, nós já falamos sobre CND, né? Que são certidões negativas de débitos, né? Tanto federais como estaduais. E me diga uma coisa, Cláudio, quais são as implicações na concessão do crédito se o cliente não possui CND? Não há concessão. Né? Ou bem simples assim? Bem simples assim. Se o cliente ele tem pendências com a Receita e pendências fiscais, dificilmente ele vai obter crédito, porque aquilo ali, porque essas pendências vão estar refletidas no balanço e no cadastro do cliente. E isso aí vai ser um fato inibidor para que ele consiga... Tanto na parte do público como do privado, né? Porque o pessoal associa muito CND a bancos públicos. Exato. Mas hoje os bancos privados são de igual teor, né? Exatamente. Isso é importante, então, que todo mundo saiba que a falta de CND também te deixa sem crédito quando você vai no banco privado. Bom, Cláudio, essa sua última resposta, né, que interliga crédito a CND, ela, na verdade, ela suscita uma pergunta nova muito importante. Porque quando você anda no mercado, e você, de 2015 para cá, você ouviu mais isso, né? Eles costumam perguntar muito por que os bancos são ineficazes e não confiam no empresário brasileiro. Então eu vou formatar a pergunta da maneira correta. Cláudio, por que os bancos brasileiros, segundo a opinião dos próprios clientes, né, são ineficazes e não confiam no empresário brasileiro? Então, Luciano, cai exatamente naquela retórica, né? Eu acho que os bancos aqui no Brasil, eles não se atêm da forma que deveriam na atividade do empresariado brasileiro. Ou seja, os bancos, eles não têm uma responsabilidade profícua, né? Ou seja, não cumprem aquele compromisso da atividade fim dos bancos, que é bancário, diferentemente dos bancos europeus e americanos, né? Que eles são mais acessíveis e são mais existe uma aceptividade maior com os clientes dos países da Europa e Estados Unidos. Então, eles, na verdade, o empresário, eles não levam, o banqueiro, eles não levam muito a sério a atividade deles, que é financiar, gerar riqueza, fazer com que o cliente possa ter maior diversidade com relação ao crédito, ou seja, dar mais opções. Por exemplo, um exemplo que nós falamos anteriormente, por exemplo, se você tem uma fazenda produtiva, por que não o banqueiro brasileiro aceita aquele ativo, né? Entendeu? Como as leis de hipoteca nos Estados Unidos, exatamente, você consegue hipotecar praticamente tudo, exatamente, né? Nos Estados Unidos é normal, né? Qualquer imóvel se aceita como garantia, independente da localização. Aqui no Brasil é tudo mais atravancado, ou seja, existe são rédeas curtas, né? que o próprio banqueiro impõe, né? E que isso se torna dificultoso, né? Não à toa que os banqueiros aqui no Brasil, eles têm a fama de ser agiotas, né? De ser agiotas com maior estilo. Por quê? Porque eles não se atêm, eles só se atêm ao ganho de capital, né? E não à atividade fim do cliente, arrumando situações que possam beneficiar o cliente e gerando riquezas, né? Fazendo com que a sociedade se expanda de uma forma geral. Ou seja, produzindo mais milionários, né? Sim. Porque o normal seria nosso país, pelas dimensões continentais, ele tem um número de milionários muito maior que 195 mil milionários, né? Sim. Ele deveria ter muito mais que isso, até porque o nosso agronegócio se não for o maior do mundo, ele é um dos maiores do mundo. Hoje o agronegócio brasileiro está na vanguarda é óbvio que esse tipo vamos dizer, de percepção da atividade fim do empresário ajudaria muito o banqueiro a entender e financiar mais. Exatamente. Entendeu? Tanto que o agronegócio hoje, ele está, de cada 4 pratos de alimentação no mundo, um é do Brasil, né? Quer dizer, então você veja aí, é um quarto, né, que o Brasil subsidia a nível de alimentos na cadeia mundial, né, de alimentos. Uma coisa que é muito importante quando nós analisamos empresas e tudo, é uma pergunta que eu sempre me faço e que essa pergunta vai muito de encontro a isso. Cláudio, a estrutura financeira das empresas estão preparadas para as avaliações exigentes e criteriosas de banco? Ou seja,
o kit banco, né, que a gente conhece, e as exigências por detrás disso, elas estão de acordo com a estrutura das empresas que pedem esse crédito? Luciano, eu entendo o seguinte, que a maioria dos empresários não tem uma estrutura adequada. Às vezes tem empresários que não sabem nem quanto faturam, né? São empresas aí do médio mercado, que é o chamado middle market. Muitos empresários não têm a empresa na ponta da mão, em suas mãos. Ou seja, eles criam um entrave para eles mesmos, né? Uma vez que o sistema bancário nacional já não é um sistema tão afável, um sistema tão assim controlador, né? Ou seja, é de um lado um banco com altas exigências e do outro lado um cliente sem muita informação. Sem muita informação. E aí confronta um com o outro. Então não existe um casamento, né, que possa vai haver, ao contrário, vai haver conflitos de interesse, né? Porque um lado não tem informações adequadas e o outro lado também é criterioso na questão crédito. Demais, né? Demais, de forma até demasiada na questão crédito. Então isso realmente vai dificultar. Agora, toda empresa vai necessitar, para que tenha sucesso nas linhas de crédito, vai necessitar, obviamente, que tenha uma boa estrutura de capital. E mesmo assim, se a empresa tem um determinado faturamento, ela vai conseguir, para iniciar relacionamento, 10%, 15% no máximo. E quando estiver no ápice do relacionamento, ela vai conseguir, no máximo, aí 25% do faturamento anual dela. Quer dizer, então eu vejo que muitas empresas, né, necessitam aí, de acordo com o faturamento dela, vão necessitar ter 10, 12, 15 bancos aí, ou às vezes até mais, para que atenda... Eu já vi com 40. Exatamente, vai ter para que atenda a necessidade de fluxo de caixa. Ou seja, o cliente ele vai ter mais prestações no mês do que os próprios dias úteis do próprio mês. Vai ser a gente vê isso no dia a dia da análise, né? E você falou uma coisa que é muito importante, Cláudio. Esse alinhamento entre pedir informação e ter disponível, eu me recordo de alguns processos que nós fizemos aí, inclusive no ano retrasado, né? De uma empresa na Bahia que pegou foi retrasado ou foi passado? Foi no ano passado. No ano passado. E a quantidade de informação que o banco pediu, nem ela, que já era uma empresa bem organizada, conseguia ter aquilo no estalo de dedo. Ela levou dias para poder organizar. Por isso que eu digo para você. Imagina quem é menos organizado. Eu trabalhei já com muitas empresas e você vê, são pouquíssimas empresas que têm uma área financeira arrumada, adequada às necessidades que os bancos exigem. Tem um cenário aqui importante. Nós sabemos que os bancos brasileiros limitam as carteiras de crédito, né? E além disso, as taxas de juros são altas e agora com a alta da Selic, nós sabemos que o capital da renda fixa, ele volta toda ela, né? Ou seja, aquele capital que estava no risco, grande parte volta à renda fixa com a alta da Selic. Esse cenário, que inconvenientes trazem aos empresários, Cláudio? Veja você, Luciano, a questão do aumento das taxas, as taxas aumentaram no mundo inteiro. Limitando o crédito, aumentando alta e aumentando a taxa e aumentando também a Selic. Obviamente, o empresário ele vai pagar taxas de juros mais acentuadas, né? Os bancos, com o aumento das taxas, os bancos automaticamente vão ficar mais criteriosos ainda, porque eles vão ver a capacidade de repagamento, vão ver onde essa empresa tem conta, em que bancos tem conta, as linhas de crédito, porque hoje o banco ele aperta um botão, ele puxa o endividamento da empresa, né? Então ele vai saber que a empresa se está endividada ou não, e dentro daqueles parâmetros ela vai fazer a concessão ou não do crédito. Porque se a empresa estiver muito tomada, né, obviamente que o banco não vai conceder aumento do crédito ou aumento do limite que já possui. Né? Não vai aumentar a exposição. Né? Então, isso é uma conjugação normal do mercado. Né? Entendi. E, Cláudio, nesse cenário nesse atual cenário de retração de crédito, aliás, desculpa, a pergunta está formulada errada. Por que o atual cenário é de retração de crédito nas instituições financeiras?
Por que hoje vivemos isso? Olha, o crédito hoje, né, na atual situação que nós vivemos, da questão pandêmica, né, isso fez com que muitas empresas entrassem em recuperação judicial, muitas empresas estejam aí com uma situação de crédito bastante delicada, né, na questão de liquidez, principalmente no aspecto liquidez, e isso impacta, obviamente, na questão dos bancos, quanto ao deferimento de crédito dos bancos, né? Então, sim, os bancos vão ficar muito mais seletistas, né? Vão criar uma seletividade muito maior para aprovar crédito, né? Porque o banco, você sabe que o banco ele quer oferecer o crédito, mas ele quer que aquele crédito retorne para ele, sim, sem maiores estresses, né? Sim, sim. Então, obviamente que isso vai ser a consequência do mercado, né? É o retrovisor do mercado. Então, isso vai ser de uma forma iminente e os bancos vão ficar muito mais criteriosos. Você acredita que o legado que a pandemia deixará em questão de crédito no Brasil é um cenário, então, mais seletivo? Muito mais seletivo, muito mais volátil. Ou seja, as empresas hoje elas estão recorrendo aos bancos, né? Eu vejo aí que no dia a dia as empresas estão necessitando de fluxo de caixa e até mesmo quando os bancos não atendem, algumas empresas estão partindo para as FDICs, né? Para os fundos de investimento, sim, onde também os fundos de investimento têm uma questão extremamente criteriosa, mas às vezes de um fundo ou outro eles são mais assim favoráveis, né? E menos criteriosos, digamos assim, entre aspas. Sim, né? Entendi. Bom, na sua carreira, nós sabemos que você tem uma carreira muito brilhante, né, e retilínea na área bancária. Na sua carreira, em todo esse trabalho que você fez para dezenas, centenas de empresas, pelo que você poderia nos dizer hoje, qual é a taxa média de aprovação de crédito em relação ao percentual que solicita? De cada 100 empresas que solicitaram um determinado crédito, quantas levaram esse crédito na tua experiência aí ao longo desses anos? Vamos pôr aqui um cenário, 10 empresas. E cada 10 empresas que a gente conquistava, a gente aprovava aí 4, 5, quando muito, né? Outras, por questões de apontamento, por questões de restrições creditícias, de passado não muito favorável, às vezes o banco começava o relacionamento aí com 5%, 10% do faturamento, para que, logicamente, fosse criando o relacionamento. A partir do momento que esse relacionamento maturasse, os bancos automaticamente vão elevando. Mas vão elevando o faturamento, mas dentro daquela regra. Daquela regra, que até aí 20%, 25%, quando muito, em caráter excepcional, 30% do faturamento anual. Quer dizer, então, assim, em síntese, os bancos são extremamente criteriosos. Eles não vão abrir no crédito assim de uma forma, a não ser que haja uma garantia. Por exemplo, você vai fazer uma fiança no banco. Fiança, geralmente, mexe com a questão estrutural do passivo do banco, ou seja, vai ter que ter um diretor estatutário ali assinar. Aí, geralmente, o cliente coloca um CDB em garantia, quer dizer, uma garantia em recurso, né? Então, aí é diferente. Mas, assim, em vias de regra, os bancos são extremamente criteriosos e são muito assim, colocam a lupa no cliente, no acompanhamento no cliente, ou seja, e até mesmo comportamental do cliente dentro daquele início de relacionamento. Ou seja, se de cada 10 clientes eles pedem crédito, se o crédito dele tiver entre 5% a 10% do faturamento, é nessa média de 4%, ou independente do pedido? Não, porque tem gente que pede... A média era 4, 5, entendeu? Que a gente aprovava crédito. Os demais, a gente tinha que abrir a conta e deixar o cara trabalhar. Mas sempre essa solicitação... Às vezes somente com... Às vezes você não aprovava nenhum limite, uma linha de crédito especificamente. Às vezes aprovava só um limite de cheque especial para o cliente ir trabalhando. Que, inclusive é onde o banco ganha mais, né? No cheque especial. Exatamente. E nesses 4 ou 5 que você aprovava, em média era aprovado quantos por cento do faturamento em crédito? Exatamente aquilo que eu falei. 5%, 10%, quando muito 15%.
quando a empresa tinha uma estrutura de capital melhor. Isso varia muito de empresa, de segmento para segmento. Entendi. Cláudio, como nós estamos já finalmente da nossa entrevista, e para fechar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante sobre o trabalho que desenvolvemos, sobre o trabalho que está em curso no Brasil, que envolve não só a concessão de crédito, mas também a educação financeira, ao qual você faz parte. Eu gostaria de saber como você vê o crédito internacional para o mercado brasileiro de empresas middle. Veja bem, Luciano, na questão que envolve o mercado brasileiro, a princípio, em primeiro lugar, na questão que envolve crédito, eu vejo aqui no Brasil as empresas do middle market, né, que faturam de 24 a 800 milhões ano, existe um contingenciamento de crédito, uma ausência restrita de crédito, né? Até mesmo, não o crédito normal, mas o crédito adequado à atividade fim da empresa, né? Sim. Então não existe uma assertividade no mercado, não existe uma assertividade no quesito crédito. Então isso é normal, isso é um celeuma que acontece no Brasil e eu vejo muito isso, porque os bancos eles querem tendencionar o cliente àquele produto que vai trazer maior rentabilidade para o banco, né? É aquela mentalidade que não quer deixar de pensar. Ou seja, nosso foco somos nós e não o cliente, né? O cliente é somente uma mera passagem aí é um ente pagador, né? Um ente pagador, né? Então o que acontece? O crédito internacional, eu entendo que é um divisor de águas, porque o cliente ele vai ter uma série de atrativos que vai ser uma questão exponencial para o negócio dele. Já partindo aí para uma questão que envolve aceitação de ativos rurais, urbanos, né, na qual o negócio da inteligência comercial atinge, né, através do trabalho, do contexto operacional da inteligência comercial, né? Então não existem essas restrições. E o mercado europeu, americano, são afáveis a esse tipo de garantias. Ou seja, e além disso, as taxas são taxas flats, onde não existe composição de juros, né, como existe no Brasil, como não existe uma série de situações, inclusive com carências extremamente interessantes para o empresário brasileiro. Quer dizer, eu entendo o seguinte, que se eu fosse um empresário que tivesse um faturamento na casa aí de 50, 100 milhões ano, eu não iria pestanejar em buscar um crédito internacional. Até porque empresas aqui no Brasil hoje, de determinados segmentos, como algumas empresas aí que a gente sabe, estão buscando crédito lá fora. Sim. Tá certo? E isso está sendo um divisor de águas para ela. E tenho certeza que se ela entender a operação como ela entendeu e teve a capacidade de buscar esse crédito lá fora, ela jamais vai ajoelhar no milho aqui no Brasil mais, para banqueiro nenhum. Por quê? Porque lá fora existe uma série de benefícios que aqui não existe, né? A começar da taxa de juros, a começar da flexibilidade na aceitação dos ativos, as próprias carências são mais extensas, né? Aqui, onde que você vai encontrar no Brasil aqui uma carência de 3 anos, 2 anos, 3 anos? 3 anos, né? Tá certo? É difícil, né? Então a realidade no contexto geral é completamente diferente. Então cria-se uma expectativa de você operacionalizar somente no mercado internacional. Então, se as empresas descobrirem esse nicho, eu tenho certeza que a inteligência comercial ela vai absorver ainda mais clientes e vai tornar realidade essa acessibilidade ao crédito. Eu quero te agradecer essa entrevista e antes das considerações finais que eu quero abrir ao amigo, eu gostaria de comentar 2 coisas. Primeiro, a palavra que você falou, crédito adequado, é o que eu vejo. Eu acredito que todas as empresas precisam de um crédito adequado. Há situações que 10 a 20% resolvem o problema dela, né? Em muito pouco, mas há situações que não resolvem. Amigo, pode falar. Aqui no Brasil não existe crédito.
Aqui no Brasil não existe crédito. Se você tornar como premissa que lá fora você consegue ter um crédito de 50% a 250% do faturamento da sua empresa... Não tem comparação. Não tem comparação. O mercado aqui está engatinhando frente ao mercado internacional. Mas o que você falou do crédito adequado, eu sempre bato nessa tecla, que 90% dos empresários, eles precisam de um crédito adequado e não do crédito mínimo, que é bem diferente. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil existe uma concessão de crédito. Lá fora não. Lá fora é o crédito iminente. Isso aí. Você tem razão. E uma outra coisa que você falou, quando descobrirem, é por isso que nós estamos aqui nesse estúdio gravando esse vídeo, para que vocês que estão do outro lado possam aprender tudo isso conosco, expandir a sua capacidade de visão e buscar outras alternativas. A inteligência comercial é uma das empresas que trabalha, vamos dizer, nesse esforço conjunto com a empresa do Cláudio, com vários parceiros, para que os empresários brasileiros conheçam o crédito internacional. Então é com esse objetivo, né? Essa entrevista ela tem como base explicar, como você fez muito bem, o cenário brasileiro e ponderar sobre o que existe fora do nosso país. E tem mais uma coisa, Luciano, esses workshops que a inteligência comercial está fazendo nos estados brasileiros, nas cidades brasileiras, vai alcançar um público-alvo que, se esse público-alvo entender toda a notoriedade do crédito internacional, eles nunca mais vão ajoelhar no milho aqui para o banqueiro brasileiro. Por quê? Porque vai ser um divisor de águas. Sim. Tá certo? Vai ser com esse advento que você está realizando dos workshops. Nós. Sim, isso. Exatamente. Mas é um evento direcionado a empresários exatamente nesse patamar de faturamento, ou seja, de 24 milhões a 800 milhões ano, que são empresários que têm uma dificuldade enorme com o mercado local, né? Okay. E que são obrigados, tá certo? São obrigados a serem escravos do sistema, onde eles têm que ter 10, 15, 20 bancos aí para sustentar o fluxo de caixa da empresa, para que haja aí uma dinâmica, né? Da continuidade da empresa. De continuidade da empresa. Meu amigo, muito obrigado. Eu gostaria das suas considerações finais aí, só para fechar nossa entrevista. Fique à vontade. Bom, Luciano, estamos todos lhe ouvindo. Foi um prazer enorme estar aqui, podendo estar dialogando com você na questão que envolve o crédito aqui no Brasil, né? De todos os seus prós e contras, né? Ou seja, mais contras do que prós. E eu acho que a inteligência comercial está no caminho certo, fomentando o empresário brasileiro, né? Na questão do crédito internacional, né? E eu tenho certeza que alguns empresários que já estão fazendo esse trabalho conosco, né? Com a inteligência comercial, estão buscando, digamos assim, outras linhas de crédito, né? Já que já fizeram a primeira, estão buscando uma repactuação até da mesma operação, para que eles consigam manter a sua atividade. A gente chama isso de alavancagem, né? Exatamente, uma alavancagem, né? Para que haja essa alavancagem e que eles deem continuidade à sua... E tenho certeza que quando eles pegam um primeiro crédito, e esse primeiro crédito é creditado na conta deles, eles, sinceramente, eu tenho certeza que eles ficam assim extasiados, porque eles não... É uma situação extremamente diferente, né, do que o empresário brasileiro está acostumado, onde ele tem que estar buscando os bancos, pedindo pelo amor de Deus, às vezes, para a concessão de um crédito, né? Eu acho que isso faz com que a inteligência comercial vá se consolidando cada vez mais no mercado e de uma forma qualitativa e quantitativa, multiplicando a quantidade de empresários para que a gente possa conceder o crédito e que eles fiquem felizes, obviamente, com essa concessão. Obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer a todos que nos assistem, agradecer a nossa equipe, agradecer ao Cláudio Gadioli por essa excelente entrevista e dizer que haverão muitas outras, né? Haverão muitas outras workshops onde o Cláudio também estará presente conosco. E não esqueçam, o Brasil que queremos somos nós que fazemos. Não é, Cláudio? Perfeitamente. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Muito obrigado. Forte abraço.